chicos e chicas, sejam bem-vindos a mais uma classe de espanhol. Olá, galerinha, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de espanhol. E o que vamos estudar hoje? Antes de mais nada, estamos iniciando aqui mais um ciclo de aulas, tá? Esse conteúdo se refere ao segundo bimestre. Então vamos lá, galerinha, vamos manter o foco, né? Vamos continuar aí. Último ano do ensino fundamental. Ano que vem vocês já estarão no ensino médio. E aí vai ser força total, foco total, Enem, vestibular, tamo junto. Vamos lá? Conteúdo de hoje. Perífrase de obrigação, né? Que é perífrase de obrigação. Aqui, tem que, deve que, mais infinitivo. Nossa, professor, gramática. Isso é um conteúdo gramatical. Muito chato isso, né? É assim, galerinha. Primeiro, quando estudamos gramática, né? Eu, particularmente, quando eu era ninho, não me gostava nada de estudar gramática. Ou seja, eu não gostava de estudar gramática porque eu achava muito chato, né? É meio que semelhante à matemática, né? As regras, tem regra disso, regra daquilo. Ainda mais o português que é cheio dessas, né, pegadinhas, dessas regras. O espanhol também tem, claro, suas regras gramaticais, né? Toda gramática tem, mas eu costumo dizer que é mais simples que o português, tá? Então, assim, quando eu estudo gramática, a primeira coisa que eu tenho que entender, a gramática, ela serve a propósitos discursivos, tá, galera? Então, não é para taxar, para rotular, para, né, para amarrar ninguém. Ela tem que ser um propósito comunicativo, né? Quando eu falo propósito discursivo, eu falo relacionado à comunicação, tá? Então, a perífrase, se eu for levar para o português, para mim entender, começar ali, né, a desmiuçar, entender um pouco melhor, eu tenho que saber uma coisinha chamada locução. Locução, professor, eu não sei nem o que é locução. O que é locução? Locução é a junção de duas palavras que tem uma função única. Então, ou seja, que eu junto duas palavras para fazer função de uma. Simples assim, tá? Então, locução, né? Eu tenho ela verbal, adverbial, um monte de locução da vida, né? No espanhol, nem tanto. Quando eu falo perífrase, eu meio que se refiro à locução. Quando eu falo perífrase verbal, eu estou me referindo a verbo. Então, eu falo o quê? Locução verbal. O que é locução verbal no português? É eu pegar dois verbos para fazer função de um, né? Então, isso chama-se locução verbal. Em espanhol, chama isso de perífrase verbal, tá? E aí, dentro das perífrases, tá? Que são essas locuçõezinhas verbais, eu tenho algumas finalidades. Eu tenho o quê? As perífrases de obrigação. E são essas que nós vamos estudar hoje, tá, galerinha? Perífrase de obrigação. Ou seja, perífrase de obrigação na língua espanhola. Que faz parte de que conteúdo? Perífrase verbal. Tá? Então, nós vamos dar só essa partezinha, porque ele é um conteúdo bem abrangente, né? Não tem como explorar, são muitas coisas. Então, assim, vamos ficar com isso aqui hoje, tá? Como eu havia dito, né? Estava explicando o que era, né? Que é a questão da junção dos verbos, né? Ligados por uma preposição para fazer a função do único só, tá? Então, assim, vamos para a parte propriamente dita. Quais são, né? Hay que, tener que e dever. Expressam obrigação ou necessidade direta ou indireta. Ou seja, as perífrases de obrigação, aqui, tem que e deve, né? Elas expressam a necessidade direta ou indireta, né? É como se fosse uma tarefa, né? Por exemplo, devo escovar os dentes todos os dias. Tá, eu posso até não escovar os dentes todos os dias, mas aí aquilo é como se encaixasse como uma tarefa, uma obrigação, né? Eu não preciso disso, porque para manter minha boca saudável, né? Para manter meus dentes, conservar ali toda aquela parte higiênica bucal. Então, eu necessito. Então, é uma obrigatoriedade. Embora eu possa fazer ou não, tá? Estudar, por exemplo. Estudar, eu vou para a escola se eu quiser. Não, pessoal, estudar é uma obrigatoriedade, né? Tanto dentro de casa, quanto dentro da própria Constituição, do que tange ali a criança e adolescente, o ECA, né? Que é o Estatuto, tem essa obrigatoriedade da escola. Então, eu devo ir à escola, né? É uma obrigatoriedade. Então, quando eu falo do sentido de obrigatoriedade, eu falo nesse quesito de necessidade mesmo, né? É uma necessidade da pessoa estudar, tá? Ela pode não ir? Pode, mas, né? Fica meio que, né, ela vai perder e vai ter alguma consequência naquilo que, digamos aqui, dessas obrigatoriedades que nós temos conosco mesmo, tá? Então aqui, ó, hay que hacer las actividades, tiene que hacer las actividades e deve hacer las actividades, né? Então tem o quê? Três verbos ali, o verbo haver, o verbo tener e o verbo dever, tá? Então, observem lá, ó, hay que hacer. A do verbo haver, né,
hacer também é verbo no infinitivo, ou seja, os dois verbos ali, né, estão ligados ali pela conjunção que e fazendo a função do único verbo, ou seja, hay que hacer, né? Ou seja, ele tem a função de dizer que eu tenho que fazer. Então, ele faz uma única função ali no sentido da semântica, que é do significado, tá? Mas são dois verbos. Por isso que se fala perífrase. Toda vez que vocês escutarem perífrase, vai ser sempre essa conjuntura assim, de duas ou mais palavras que se unem para fazer função de uma, tá? Então, tá ali os exemplos. Exemplo aqui. Hay que comer fruta, né? Olha lá, hay que, né? É a perífrase de obrigatoriedade o hay, e comer, que é o infinitivo, né? Do verbo comer, tá? Então, assim, comer fruta é uma necessidade, porque tem as vitaminas necessárias para o nosso desenvolvimento, né? Principalmente quando você está ali na faixa etária dos 11 aos 15, né, 17, fase de crescimento, digamos assim, vocês precisam comer bastante fruta para poder ter as vitaminas necessárias para um desenvolvimento saudável dos ossos, né? Enfim, e de todo o corpo, tá? Então, observe, né? Lá a expressão na imagem representa uma necessidade direta, né? Ou indireta, né? Mas eu tenho o quê, tá? Aqui, segunda imagem. Algo tiene que cambiar en ti hoy para que mañana seja diferente. Ou seja, algo, o verbo cambiar quer dizer mudar. Ou seja, você tem que mudar alguma coisa em você hoje para que amanhã seja diferente. Então, olha lá o verbo tiene que, né? Ele, tipo assim, ele pode mudar ou não, cambiar, né? Mudar. Pode mudar ou não, mas se quiser que o amanhã seja diferente de hoje, eu tenho que mudar alguma atitude, né, de hoje, né, para poder isso fluir no futuro. É tipo eu dizer assim, se você quer passar num concurso amanhã, ou se você quer passar no Enem futuramente, tem que começar a estudar hoje, né? Desde logo, desde sempre. É uma obrigatoriedade que eu estou condicionado a fazer ou não fazer, mas que para me alcançar determinada meta, se faz necessário que eu faça, tá? Então, quando eu falo perífrase de obrigatoriedade, necessidade, é nesse quesito, né? É uma coisa que eu devo fazer, que eu tenho que fazer para poder o quê? Para certas coisas acontecerem, tá? Ó, a expressão tiene que apresenta uma obrigatoriedade direta. A ação é cambiar alguém ter, né? Isso aí que eu falo necessidade direta. Ou tu muda ou não muda. Para acontecer isso, tem que fazer isso, tá? Tiene que, hay que, ó, são seguidas de um verbo infinitivo. O que é o verbo infinitivo, galerinha? Infinitivo é aquele verbo que não está conjugado em nenhuma das suas formas, né? Pretérito, que é passado, presente, que é o presente, e o futuro, né? Que é o futuro. Ou seja, ele está no seu modo natural. Esse verbo no seu modo natural, sem conjugação, ele sempre tem as terminações AR, ER ou IR. Então, assim, se uma palavra for verbo, tá? E terminar em AR, ER ou IR, isso quer dizer que ela está no seu modo infinitivo, tá? Ah, professor, tem outras palavras que terminam em AR, ER, ER. É verbo de infinitivo? Não, pessoal, estou falando se for verbo, né? Se for verbo e terminar em AR, ER, IR, pode-se dizer sim que está no infinitivo. Outro exemplo aí. Temos uma tirinha ali. Cada vez que um paciente está a ponto de morrer, aparece Tom. Este gato deve de ter um sexto sentido a algo. Aí, olha só, né? A sátira ali. Né? O médico disse, toda vez que um camarada vai morrer, ou está perto de morrer, o gato aparece. É como se ele tivesse um sexto sentido, né? Que adivinha a pessoa vai morrer. Só que não, quando o médico vira as costas, é ele que mata o paciente. Então, é uma sátira, né? Mas eu destaco aqui no segundo quadrinho. Este gato deve de ter, né? Ó, a expressão, o verbo deve, né? E o infinitivo do verbo ter, né? Tá lá, ó, terminado em ER. Então, deve de ter. Ali é a perífrase verbal de obrigação, tá? Olha lá, o deve e o ter. Apresenta uma obrigatoriedade no uso de deve, né? Quando fala deve, todas essas expressões de perífrase, elas são relacionadas à necessidade ou à obrigatoriedade. La perífrase também tem lá a ideia de dar conselhos.
no sentido de aconselhar, né? De dar uma instrução. Hay que hacer exercícios físicos. Olha só, hay que hacer, né? Hay e hacer. Exercícios físicos. É um conselho. Né? Até para manter a alimentação, para manter o corpo saudável, né? Para manter o corpo em dia, né? Em forma, digamos assim. E também, né? Pode explicar algo. Ou seja, além de dar conselho e instrução, também pode explicar algo. Tá? Exemplo ali. Que necessita para praticar a ginástica? Ou seja, que necessita para praticar, né, ginástica? Hay que ter disciplina, tem que usar roupas adequadas e deve ser prática com um profissional. Ou seja, as três frases aí, elas explicam o que é necessário para você praticar ginástica. Tá? Então vamos às nossas atividades práticas de hoje, galerinha. Vamos lá. Aqui tem 5 conselhos para hacer uma boa tortilha de batata. Completo usando tener que mais infinitivo. Ou seja, aqui temos 5 conselhos, né, para fazer uma boa torta de batata. Torta de batata, né, tortilha de batata, é um prato típico da culinária espanhola, né? Aliás, a tortilha em si é uma massa típica, ela é utilizada para fazer vários outros quitutes, digamos assim, né? É utilizada para fazer burrito, né? É utilizada para fazer nachos, é utilizada para fazer a própria tortilha, né? Então, assim, é uma massa bem utilizada para fazer bastante coisa, tá? Então, completa ali as frases usando o verbo tener mais infinitivo, ou seja, aqueles verbinhos, né? Que são conjugados, aliás, que não estão conjugados em nenhum tempo e modo. Ou seja, estão terminados em AR, em ER e IR. Si queres uma tortilha rugosa, uma sartén mais pequena e honda, aí eu tenho que usar o quê? Tienes que utilizar, tá? Ou seja, você quer uma torta mais molhadinha, mais gostosa, né? Mais cremosa, tem que utilizar uma sartén mais pequena, né? Se queres uma tortilha mais coarrada, aí eu uso como? Tienes que, né? Cocinar. Ou seja, o verbo tener mais o infinitivo cocinar. Em uma sartén, tá, pessoal? É um recipiente, mais plana e ampla, ou seja, mais reta, né, e larga, assim, maior. Tem que usar na panela maior, tá? Um recipiente maior. 3. No echar tu, né? Então, no tienes que echar cebolla a su tortilha se não quer. Não passa nada, né? Tem gente que não gosta de cebola, né? Então, se você não quer cebola, né? Só não é colocar, tá? Cebola. Então, simples assim. Não quer cebola, não coloca cebola, ué. Ora essa. 4. Huevos de galinhas criadas em libertad. Aí tem que comprar tu. Então, tem que colocar o tiene e comprar, né? Então, assim, tienes que comprar, né? Huevos de galinha criada em libertad. O que é o ovo de galinha criado em liberdade, pessoal? A nossa típica galinha caipira, né? Quem não sabe aí, galinha caipira e galinha da granja, a diferença é que a galinha da granja é criada numa granja, né? Num local específico, com ração específica, né? Tudo específico. Já a galinha caipira não, ela só tá no terreiro, no quintal, comendo com o resto de comida, tudo, né? Então é tipo a galinha caipira. No huevo de galinha de corral, não compra tu. Então, não tienes que comprar huevo de galinha de corral, né? Corral é a galinha da granja lá que eles falam, tá, pessoal? E a última aí, se não querer caramelizar a cebola, só tienes que freir, né? E tienes que asser, tá? Então, não é cozinhar ali, no caso. Então, é isso aí, galerinha. Finalizamos mais uma aula. Não se esqueça de acessar o portal Eduque e hasta luego!